Olá, estudantes do 7º ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre notações musicais não convencionais e criativas. Prof. Rutineia aqui com vocês e a nossa intérprete Elisângela aqui com a gente. Vamos nessa? Então, entender o que é notação musical e também a escrita na notação musical convencional e não convencional. Então a gente vai falar um pouquinho do que é essa notação musical, o que é ela quando é tradicional, né, convencional e não convencional. Então vamos lá. Então você sabe o que é notação musical? Você já ouviu falar sobre isso? Não? Não tem problema. Ah, você já sabe. Muito bem. Então vamos lá, né? Então a notação musical é o formato, né, formado por símbolos que ficaram mundialmente conhecidos a partir do desenvolvimento da música no Ocidente e é usada por músicos. Então ela vai ter os códigos, né? Então vai ter ali a partitura, tem as 5 linhas, vai ter as notas musicais, os intervalos. Eu vou pegar aqui uma Luvoche para vocês entenderem um pouquinho o que é uma partitura convencional. Então, claro que a prof fez aqui numa Luvoche, né? Isso não é convencional, mas é só para a gente explicar aqui a questão das linhas, né? Então, na partitura, a gente vai ter 5 linhas, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. A professora utilizou os dedos para fazer como se fossem as linhas da nossa partitura musical. E as linhas vão ter os intervalos. Então, eu coloquei aqui simbolizando os intervalos, na pontinha da Luvoche, as notas musicais. Então, sempre vai ter uma chave aqui que vai, né, iniciar e dizer para onde a gente vai na nossa partitura. Aqui nós temos a clave de Sol. Então, o que vai acontecer? Está indicando para a segunda linha. Então, a clave de Sol vai estar na segunda linha. Então, aqui a gente tem Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Né? Então, vai seguir essa sequência se a clave de Sol estiver na segunda linha. Então, a partitura musical convencional, ela vai trazer toda essa notação das linhas, das pautas, né? Das notas musicais, dos intervalos, os tempos, na partitura escrita. Tá? Então, vai estar ali de forma convencional, mas a gente vai ver também a partitura não convencional. Então, vamos lá. Então, atividade 1, né? A gente vai diferenciar uma partitura musical convencional de uma partitura musical não convencional. Na convencional, a gente tem as notas musicais, as linhas, né? A não convencional, o que a gente vai ter? A gente vai ter símbolos, linhas, pontos, cores, para representar essa partitura, tá bom? Então, tentem aí escrever a resposta de vocês e daqui a pouco eu volto.
E aí, conseguiram resolver essa questão? Então vamos lá. Então, sugestão de resposta. A partitura musical convencional, ela utiliza do quê? De símbolos, né? Então, ela vai da escrita musical. Então, aqui, como a professora mostrou, então tem as notas, né? A clave vai indicar em que linha vai estar. Então, por exemplo, a clave de sol está na segunda linha. Então, por isso, o sol está na segunda linha. E vai seguir a sequência. Tem as 5 linhas, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. E tem aqui os espaços, né? Que vão as outras notas, tá bom? Então, sempre vai seguir uma sequência de notas, né? As linhas. Tem várias regras na partitura convencional. Na partitura não convencional, não vai ter essa questão das notas escritas dessa forma tradicional. Vai ser cores, linhas, pontos, né, de uma forma mais criativa. Então aqui, ó, a partitura musical convencional utiliza de símbolos convencionais para a escrita da música, como pauta, notas musicais, pausas, entre outros. A partitura não convencional, ela utiliza dos elementos da linguagem visual, como pontos, cores, linhas e formas, né? Então, uma outra maneira diferente de fazer a notação musical, de uma forma mais criativa, né? Utilizando esses pontos, linhas, cores, tá bom? Então, notação musical. A escrita musical faz com que as músicas cheguem a distintos artistas e público, possibilitando uma ampliação no espaço e no tempo musical. Então, se eu tenho essa notação, né, eu tenho essa partitura musical, seja ela convencional ou não convencional, eu tenho a possibilidade dela passar, né, se perpetuar no tempo. Então, ela pode ter sido escrita 300 anos atrás e está, a gente pode, um intérprete, um músico, cantar ou tocar essa música, porque ela está registrada, né, ela está ali, como se fosse uma receita de bolo. Né? Eu coloco lá no meu bolo 3 ovos, 2 xícaras ali de trigo, 1 xícara de açúcar, 1 colher de manteiga, e isso vai ser a receita do meu bolo. Na música também, a notação musical é a receita da música, é esse caminho que ela deve seguir, né, para ser tocada ou cantada. Mesmo sendo partitura convencional ou não convencional, as duas têm essa possibilidade de fazer com que a música ultrapasse o tempo que foi criada, né? Se perpetue no tempo. Então, partitura musical. Compor música é organizar sons de maneira criativa, segundo esses elementos. Observe a partitura da canção Ciranda Cirandinha. Então, aqui, que estilo de partitura nós temos aqui? Convencional ou não convencional? Aqui nós temos uma partitura convencional, né? Tem as linhas, ó, que a professora usou de exemplo ali na luva, né? Que cada dedo era uma linha. Olha aqui a clave de sol, tem as notas musicais, tem os espaços. Então, essa é uma partitura convencional. Partitura musical não convencional. Então, são partituras que utilizam escritas alternativas, né? Que vão explorar elementos visuais como ponto, linhas, formas, cores. Então, ela não vai ter essa preocupação de ter ali a nota musical, né, as linhas, as pautas. Ela vai ter uma preocupação diferente, né, de ser criativa, de utilizar pontos, cores, linhas para expressar aquela música. Então, notação musical não convencional. Formas de escrever o som. Vamos ver aqui as possibilidades? Então, olha só. Né? Eu posso usar pontinhos, eu posso usar X, eu posso usar cores para representar essa partitura não convencional. Né? Então, aqui, exemplos disso. Então, aqui o ataque da nota, né? O prolongamento dessa nota, o tempo que ela vai ser tocada. Os sons, eles são curtos ou fortes? Então, também. E aqui, sons longos ou fracos. Então, vai ter os símbolos e cada símbolo vai representar um elemento ali da música para a gente entender. Então, olha aqui outro exemplo de partitura musical não convencional, né? Então, aqui a gente tem essa notação musical diferente, né? Então, tem linhas ali, traços para representar essa partitura musical. Então, agora vocês vão relacionar essas duas colunas. Então,
Então aqui, notação musical convencional. Será que é essa aqui das bolinhas e pontinhos? Ou será que é essa aqui de baixo? Hein? Que tem as notas musicais. E a notação não convencional? Será que aqui é a primeira opção ou a segunda? Pensa um pouquinho, analisa e daqui a pouco eu estou de volta.
E aí, foi fácil de fazer essa relação ou não? Estava meio complicado. Vamos ver então se vocês acertaram? Olha só, número 1, notação convencional. Então aqui a gente tem, né, a partitura da forma tradicional, da forma formal, né, as notas musicais, o tempo. Então aqui essa é a alternativa correta. E a notação não convencional é a número 2. Lembra que a professora falou que pode ser pontinhos, pode ser linhas, tracinhos, pode ser colorido, né, através de cores. Então, a partitura não convencional ela vai usar de forma criativa. Claro que para entender é sempre importante o artista fazer uma legenda para saber o que significa a bolinha é o que, o risquinho é o que, né? Esse colorido. Então vai explicando essa partitura criativa, que pode ter bolinha, pode ser colorida, pode ser linhas, tá bom? Então, retomada da nossa aula, né? Então, vimos que a notação musical traz a possibilidade da música ser tocada e cantada por diversos artistas. Então, de repente, a pessoa que criou aquela partitura, ela nem é cantora, ela nem toca um instrumento. Ela fez a partitura, ela é músico, criou ali essa partitura, mas ela não vai tocar, vai passar para outra pessoa tocar ou cantar essa música. Então, tendo esse registro, essa notação musical, fica fácil para que outro artista ou outros artistas cantem essa música. E também para que ela se perpetue no tempo, né? Porque ela possa ultrapassar a barreira do tempo, ser tocada, né, muito tempo depois que foi criada. Então, esse é um registro importante. Podendo ser de forma tradicional, convencional, né? Como a gente viu com a questão das notas musicais, as linhas, né? Ou pode ser também da forma não convencional, né? Da forma criativa que usa de cores, pontos, linhas. Ela pode ser criada de forma convencional, mantendo as regras pré-existentes, que foi o que a prof falou aqui, ou de maneira não convencional, usando o quê? Cores, linhas, formas, pontos. E vimos um exemplo de composição não convencional do artista Walter Smetak, né, que a gente falou sobre ele, que é a criação da música através dos objetos do cotidiano. Então pode pegar instrumentos, objetos do cotidiano que não são instrumentos musicais e transformar, né, em música, trazer essa possibilidade. Porque o Walter Smetak, ele trabalha o quê? Plásticas sonoras. Ele cria esculturas e utiliza junto com música, né? Inclusive tem um instrumento dele chamado pindorama que vai trabalhar essa relação. Então são várias cabaças com canos e vão ser tocadas por 28 pessoas. Então, além de ser uma plástica sonora, né, que usa escultura e a música, também é uma obra participativa, né, onde o público pode participar, né, atuante, é o público que vai dar vida a esse instrumento musical, que vai tocar esse instrumento musical. Então, nossas referências. E nesse vídeo nós falamos sobre as partituras convencionais e não convencionais. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!